Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5, verso 16. Nossa luta interior, não há lei contra o fruto do espírito. Quem é de Cristo crucifica a carne, viva e ande no espírito. Cuidado com o orgulho. Se somos filhos de Deus, andemos nele, agrademos a ele. Shalom, amados. Lição 11 do terceiro trimestre de 2025, classe dos jovens. Como é que vão vocês? Eu estou bem. Por que eu estou bem? Porque ele está no meu barco. E se Jesus está no barco, não virá tempestade que o barquinho não comporte. Ele é com você, querido. Ele é comigo, ele é conosco. De antemão, quero pedir a você que não sai daí, não. Não saia. Fique até o fim. Vamos aprender muitas coisas nesta manhã ou nessa tarde, nesta noite, independente do horário que você vai estar assistindo. É Deus purinho que te fez clicar nesse vídeo para aprender mais da sua palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A carne e o espírito, a luta que existe em nós, a luta que existe em você, a luta que existe em mim, a luta que existe em nós, seres humanos tendenciosos a viver de uma forma mais relax, né? Que nem sempre é a vontade de Deus, inclinado para as coisas dessa vida, mas esta lição ela é tão pertinente, esse título é tão relevante e nos faz lembrar do quão é importante andar em espírito. A quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Este é o resumo desta lição. Eu vou repetir, sabe? Para você memorizar. Mas antes que eu repita, eu quero pedir a você, deixa o like, se inscreva no canal. Deus tem grande bênção para a tua vida, né? A Bíblia diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro diga: esforça-te. Se inscreva, dê o like, ajude essa companheira aqui a obter engajamento e a plataforma entregar os nossos vídeos, oferecer os nossos vídeos. E desde já eu digo: Deus tem recompensa para você, né? Porque quem faz o bem, há recompensa de Deus. Agora, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, você pode dar o like, você pode se inscrever. Então, faça isso, querido, né? A quem nos submetemos, mostrará se andamos na carne ou no espírito. A Bíblia diz que não há nada que fique oculto. Podemos aparecermos na casa de papai, na igreja, todos bonitinhos, engravatados, a saia lá embaixo, um lindo e empoderado coque na cabeça, o livro sagrado apertando contra o peito, assistir o culto, e isso não significa, não é certeza de que você está verdadeiramente andando em espírito. Então não basta só a aparência, tem que ser de fato, tem que ser de verdade. E eu acredito que é por isso, tenho certeza que o Senhor permitiu que neste dia nós estejamos aqui, eu, tu, nós, aprendendo sobre o que é andar na carne e o que é andar no espírito. Nesta lição tão preciosa que tem por objetivo explicar o que significa andar em espírito, compreender o perigo das ações da carne e saber o que é o fruto do espírito.
espírito, né? O Senhor nos trouxe, nos permitiu chegarmos aqui para aprendermos mais dele. Vamos ler o texto bíblico, porque tem gente que passa a semana toda e não lê, né? Na ordem, segunda, terça, quarta, até o sábado. Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o 23. Digo, porém, eis que vos digo o mistério. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eita, Jesus lindo! Que palavra forte! Na qual enumera os sentimentos que um cristão não pode ter, que o cristão não pode dar vazão a esses tipos de coisas, né? O cristão vive totalmente oposto a essas práticas, idolatria, feitiçaria, amizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. Quem está em Cristo, santifique-se mais, porque Ele é santo e Ele quer que o seu povo viva em santificação e busque os frutos do Espírito, que é o amor, que é o gozo, que é a longanimidade. O que é amar? É amar o seu próximo como a ti mesmo. Ah, esse próximo não é tão próximo, e quando se aproxima, fala o que eu não queria ouvir, faz coisas que eu não gosto, ame-o. É gozo, tem alegria, independente do contexto. Sabe aquele crente? Como diz uma canção, está vendo aquele crente, meu amigo, não tem casa para morar, não tem carro para sair, roupa nova para vestir, sapato bom para calçar. Mas vai conversar com ele, meu amigo. Sinta o que é alegria, é ter gozo, independente do contexto. Quantas das vezes eu tiro por mim, quantas das vezes o celeiro está vazio. O sapato que eu queria comprar, eu não pude comprar porque eu não tinha dinheiro. E a bolsa para combinar com aquela roupa, não comprei porque eu não tinha dinheiro. Eu confundo o inimigo. Pego. Sabe? Quando eu leio os Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, que ela lava, ela passa, ela borda, ela fia, né? Eu tive uma pastora aqui na nossa cidade, que agora, ela ainda é nossa pastora, é coordenadora geral do estado, mas antes ela também era coordenadora local, em Camaçari. A pastora Lourdes Miranda. Sei que a Assembleia de Deus não tem pastora, mas a gente, com carinho, chama as mulheres dos nossos pastores de pastora. E ela dizia que uma mulher sábia
A mulher que vive o provérbio 31, ela aprende a fazer uma unha, ela aprende a manejar uma prancha, um secador, né? Para quando chegar o dia da adversidade, que não tiver o dinheiro para pagar a cabeleireira, ela mesma arruma. Olha aqui, eu que modelei. Eu não fiz as unhas não, porque dessa vez eu não fiz as unhas, mas quando precisa eu também faço as minhas unhas. E o tingimento, eu que tingi. Aí eu saio confundindo, boto salto, não tem aquele que eu queria comprar, mas tem um outro, que ainda está no bom o gasto ainda dá para gastar um pouco mais. Coloco meu salto, me arrumo, modelo meus cabelos, arrumo as unhas, né? Passo um pozinho na cara, ou a base mesmo, para esconder algumas manchas, e saio confundindo o inimigo. E saio confundindo aqueles que me olham. E falam: "Eu não acredito que aquela mulher não tem dinheiro, aquela mulher está sempre em cima, toda arrumadinha, toda bonitinha". É porque eu procurei viver o provérbio 31. Eu bordo, eu faço crochê, tricô eu estava aprendendo, mas eu parei, né. Mas por que que eu parei de aprender o tricô? Porque eu aprendi a costurar. E aí é muito mais rápido usar máquina com tecido, que eu terminei desanimando com o tricô. Mas vez ou outra eu faço alguma coisa de crochê, né. E por que eu estou falando essas coisas, jovens? É porque a gente tem que aprender de tudo um pouco. Porque quando não der, o dinheiro faltar, a gente sai confundindo o inimigo e tendo gozo em tudo. Porque maior é aquele que nos chamou. Sem dor, a gente sai glorificando a Deus e sabe que Ele está no controle, Ele está provendo, Ele está no meio. O que que diz o Salmos 46, verso 5? Ele está no meio, não será abalada. Oh, maravilha de Deus! Então, a gente tem que ter gozo, gozo também, independente do contexto. Esse salvo que vive no espírito e também em paz, sabe? Tá tudo demonstrando que vai dar ao contrário, a economia do país não tá boa, é os governantes fazendo o que bem quer, mas ele tem paz, paz. Ele tem paz, porque ele anda no espírito e ele sabe que o controle dessa nação está na mão de Deus. Ele tem o controle de tudo. Então ele dorme tranquilo porque ele tem paz, que é um dos frutos do espírito. Bondade. Ele é bondoso, benigno, né? Ele tá assim, ó, lado a lado com o bem, com o que é bom. Ele tem bondade, ele tem fé, ele confia. Manso. Alguém vem daquele jeito para alfinetar, mas a resposta dele é branda, é mansa. O cara, na maioria das vezes, fica calado, porque aprendeu que a melhor resposta, a maioria das vezes, é aquela que não se dá. Por que eu disse que é a maioria das vezes? Porque tem casos, tem situações que um líder não pode se calar, não pode ser omisso. Até mesmo para, instruir, para fazer, os seus liderados, ou por que não dizer, as ovelhinhas de papai aprenderem. E aí tem situações que não dá para ficar calado, tem que esboçar uma fala, né. Ele é temperante, aleluia. Ele luta contra tudo aquilo que não é do espírito, mas é da carne. Ele rejeita a ira, ele rejeita a porfia, ele rejeita a bebedice, rejeita a glutonaria e tudo quanto mais seja semelhante a essas coisas que não provém de Deus. Rejeita a promiscuidade, ele rejeita a fornicação, ele sabe, vou frisar nisso, porque estamos na classe de jovens, ele sabe que a relação sexual só pode ser feita dentro do casamento, fora do casamento é contrário à vontade de Deus, porque ele aprendeu a andar em espírito. Aleluia. Mostra que somos guiados ou pela carne
ou pelo Espírito. Ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que fosse dada ocasião à carne. Desta feita, o apóstolo menciona que existe uma luta dentro de nós para fazer o que é certo ou o que é errado. Talvez vocês jovens não lembrem disso, mas na minha juventude, ou por que não dizer na minha infância, adolescência, quando eu estava assistindo um desenho, apareciam duas miniaturas, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Uma tinha aquela coroazinha, né, aquele arcozinho que identificava como a bondade, né, como anjo, e a outra tinha aquele, eu esqueci o nome agora, que parece um garfo, que representava o mal. E aí o anjinho, com a mesma imagem do desenho, né, do personagem, só que em miniatura, falava no ouvido: "Olha, não vá por aí não, não faça desse jeito, porque não é legal". O outro com tritão é tritão. O outro com tritão, que representava o mal, falava: "Faça mesmo, faça mesmo". E nós temos a nossa consciência, o Espírito Santo de Deus, que trabalha também em nós, que diz assim, ó: "Não faça assim, porque não vai ser bom. Faça desse jeito". Toda vez que o Espírito Santo está falando para mim, me orientando para fazer o que é certo, não o que é errado, me traz à memória quando eu era criança ou adolescente, né, porque desenho, se deixar até hoje eu assisto. Eu gosto de desenho. Não é todos os desenhos, mas eu gosto de desenho. Nem sempre tenho a oportunidade, mas quando minhas filhas eram pequenas, eu assistia lado a lado, porque a gente tem que peneirar, né, nem todo desenho que é infantil, realmente tem só coisa para criança, tem coisas que muitas das vezes vêm na contramão da palavra de Deus e daquilo que cremos, né. Então, a gente tem que procurar praticar, andar, né, andar no Espírito para praticar, conforme o fruto do Espírito, para ter os frutos do Espírito em nossa vida, para que a carne não ache lugar, para que nós não venhamos dar vazão à carne, que ela pende para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Andar em espírito, ponto um. Paulo já tratou sobre a importância da liberdade, agora passa a mostrar a entre viver na carne e ser guiado pelo Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, o verso 16. Observe que o verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da natureza humana e andar no Espírito, a íntima comunhão e a dependência constante das orientações do Espírito são a única chave para que vivamos uma vida de santidade e integridade no Senhor. Não basta que os Gálatas valorizassem a liberdade que receberam de Cristo. Com essa liberdade, eles deveriam andar no Espírito. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às velhas práticas que ainda a identificam como prisioneira. Quem está em Cristo vive conforme Cristo quer que ele viva. Quem está em Cristo não dá lugar à fornicação. Quem está em Cristo entende que a prática sexual só pode ser usufruída dentro do matrimônio. Né? E eu já fui jovem, eu sei que grande é a tentativa e as artimanhas do adversário para nos levar a viver na carne. O mundo fica confrontando a juventude, dizendo que isto é ser livre. Mas, pelo contrário, jovens, ser livre é fazer a vontade de Deus. Ser livre é não ceder às tentações carnais, mas esperar contrair o matrimônio para usufruir de tal. O mundo vive desgovernadamente, descendo ladeira abaixo, fazendo tudo que agrada o adversário da nossa alma.
Os jovens têm vivido de uma vida promíscua, achando que tem que provar, provar de vários, até chegar o dado momento de casar. E uns ainda dizem que não vai casar. Mas no nosso caso, que estamos aqui aprendendo, jovens cristãos, jovens que sois fortes porque a palavra de Deus habita em vós e vocês já venceram. Vence e vencerá sempre o maligno, porque Cristo vos chamou para andar na presença dele, nas práticas do Espírito, vivendo os frutos do Espírito e não a carne, porque a carne ela só nos leva para contrariar a vontade do nosso mestre. São convencidos em suas ações a resistir ao espírito e seguir a natureza humana, manifestam as obras da carne, mas nós somos convencidos, aleluia, não resistir ao Espírito Santo de Deus, mas ouvir, atentar a voz do meigo Espírito Santo, que está a todo momento dizendo: filhinho, faça assim, filhinho, anda aqui, porque eu te chamei para ser santo. Eu te chamei para fazer a minha vontade. Fazer a minha vontade não está preso. Pelo contrário, é estar livre. É, porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós conhecemos a verdade pela leitura da palavra e vai descendo, entra pelo nosso ouvido, vai para a tábua do nosso coração, fica na nossa mente, tal qual o salmista falou: escondi a tua palavra guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando a gente esconde a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele, aleluia, nós não resistimos à voz do Espírito Santo de Deus como fazem os que estão lá fora. Nós atentamos, cedemos, obedecemos, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Andar em espírito. Observe que o verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem. Ei, jovem! Ei, moça! Ei, rapaz! Aleluia! Não estou dizendo com isso que só os rapazes, só as moças têm que andar em espírito. Todos os jovens, as senhoras, todos os senhores, todos os adolescentes, né? Todas as crianças também, né? Que são orientadas pelos pais, todos os anciãos, mas no caso eu estou frisando ei jovem, ei rapaz, ei moça, porque a classe é dos jovens. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então, andai em espírito. É uma ordem, mas é uma ordem tão maravilhosa para aqueles que obedecem. Porque os que obedecem agradam a Deus, né? A Bíblia diz que ele já não chama mais de servo, mas de amigo a todos quanto fazem a vontade de Deus. A íntima comunhão e a dependência constante das orientações do Espírito são a única chave para uma vida de santidade e integridade no Senhor. Não bastava que os Gálatas valorizassem a liberdade que receberam de Cristo, com essa liberdade, eles deveriam, eh, com essa liberdade, eles deveriam andar no Espírito, não basta só receber, falar, mas viver, andar. Porque
se as pessoas permanecem presas às práticas que ainda a identificam como prisioneira, como é que vai dizer que está liberto? Quem diz que está liberto verdadeiramente precisa estar liberto. A luta que existe em nós, existe uma luta, querido. Existe uma grande batalha, a nossa carne querendo, ó, viver, ó, ao seu bel prazer, fazer tudo o que agrada a ela, mas o Espírito Santo nos advertindo e nos convidando a andar nele, porque nós estamos nele, e quem está nele vive a verdade. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não é possível trazer satisfação às duas naturezas, ou agrada a uma ou agrada a outra. E se é para agradar uma só, que seja o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então, conhece a Cristo, terá de escolher. E nós escolhemos agradar ao Espírito, a natureza espiritual. Ela não, a natureza carnal, ela não desaparece nem morre quando uma pessoa recebe a Jesus. Pela fé, e é perdoada os seus pecados. Esse texto também nos mostra que o Espírito pode e deseja nos guiar, porque a santificação, a salvação, ela é gradativa, é matando um leão por dia, é negando nossa própria carne, é crucificando a nossa carne, é negando o nosso próprio eu, para que a Cristo viva em nós em todo o tempo. Temos que seguir na dependência constante. A luta que existe, nós estamos em batalha, sim, mas somos vencedores em Cristo. E muitas das vezes nessa luta, podemos até chegar a ficar abatido. Abatido, sim, mas nunca destruído, como diz o apóstolo Paulo, porque nós temos Cristo para pedir a nossa mão e nos guiar em meio a esse campo de batalha. Essa batalha todo dia entre o espírito e a carne, ele está com você, querido, ele está conosco para garantir a nossa vitória. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas carnais têm que passar. A idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, elas, ó, têm que ser deixadas de lado. A idolatria, de acordo com os 10 mandamentos, é pecado. Esse eu coloco que foi criado no lugar do Criador. A palavra grega parmalteia, parmalteia, deixa eu ampliar aqui, Parmaqueia era originalmente utilizada para se referir a uma bebida que se usava na medida certa. Poderia salvar a vida de uma pessoa. Um remédio, com o passar do tempo, foi sendo usada para se referir a entorpecente, que conduziam pessoas a ter visões dos seus deuses. E no Novo Testamento passou a ser como a feitiçaria, bruxaria. Já as inimizades abrem a lista de pecados que afetam as relações interpessoais. Aleluia! Todo mundo sabe, né? Se não sabe, vai saber agora. Diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E aqui está falando que a parmaqueia era um medicamento, mas tinha que ter cuidado com a dosagem. É? E nós temos também que ter cuidado com essa dosagem. Também não pode dar lugar a fanatismo. Achar que tudo é pecado. Fique com a Bíblia como regra de fé. Não vá nas ideias do que o povo diz que é ou que deixa de ser. Examine as Escrituras, porque nela está a doutrina. Tudo aquilo que você precisa obedecer. Bendito é o nome do Senhor. Ponto 3. Iras, peleja, dissensões e heresias. A ira é uma manifestação da fúria. E a fúria, a Bíblia diz assim, ó, ireis, mas não pequeis.
porque a maioria das vezes é muito difícil, né, eu vou tirar essa parte de maioria agora, mas é muito difícil você irar e não pecar. Então é por isso que a Bíblia está nos advertindo: "Ireis, mas não pequeis". Se você não tiver controle da sua ira, você vai pecar. Então fuja da ira, fuja da cólera, né. Fuja das pelejas, fuja das dissensões. As heresias ou facções são originalmente divisões feitas para separar as pessoas. No Novo Testamento, essa palavra representava grupos como os fariseus e saduceus. A sua tônica é a categorização para a exclusão. Isso não agrada a Deus, queridos. Ponto 4, invejas, homicídios e bebedice, e glutonarias. A inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. O homicídio é fruto do pouco ou nenhum apreço à vida de uma outra pessoa. Bebedices e glutonarias são abusos do direito de poderem manter o corpo alimentado, onde a bebedice é a consequência da ingestão de bebidas fortes. Por que que a Bíblia condena a bebedice ou a bebedeira? Você vê o quanto tem acontecido acidente nas estradas, porque as pessoas têm desobedecido às regras, têm ingerido álcool, perde o reflexo, causa acidente, que na maioria das vezes quem se dá mal não é nem aquele que causou, que ingeriu o álcool, é aquele que não tem nada a ver. Toda vez que Cristo proíbe algo para nós, é porque não nos fará bem assim fazer, mas nos fará bem obedecer. Porque é livramento, aleluia, é escape. Quando Deus fala, filhinhos, filhinhas, não faça isso, não ceda aos desejos da carne, fique firmado em mim, ande em espírito. Busque os frutos do Espírito, porque isto me agrada e isto fará bem às vossas almas, ao vosso espírito, à vossa matéria. Bendito é o nome do Senhor. O fato de tratar a respeito desse assunto mostra a gravidade e o perigo de o desobedecer, né? O fruto do Espírito, 3, amor, gozo e paz. Você sabe o que é você amar quando você não é amado? Você sabe o que é abraçar quando aquela pessoa está dificultando a tua vida? Isto é amor, querido, é amor. Amai-vos aos outros, diz uma canção. Amai-vos aos outros, conforme eu vos amei. E andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, presta atenção. Feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo, tá difícil, tá difícil, mas ele é o bálsamo que você precisa. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Andar no Espírito não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Deus está no controle e Ele quer que nós venhamos a andar em todo o tempo no Espírito, no Espírito. Contra essas coisas, não há lei. É o que o apóstolo escreve ao concluir a descrição do fruto do Espírito. Ao passo que também mostra que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós, que nos obrigará a inclinar o nosso pensamento e ações que agradarão a Deus
ou a natureza humana. Essa responsabilidade de escolher é nossa, é tua, querido. É minha, é nossa. Você que tem que escolher, quer agradar a Deus ou quer viver na carne? As consequências de quem vive na carne é a morte, é a perdição eterna. Mas aquele que anda no Espírito tem vida e haverá galardão. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Quero agradecer a você, querido, que chegou até aqui, viu? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, permitindo o Senhor. Logo, logo estaremos de volta com a lição 12.